Bom dia, pessoal. Eu sou Arnaldo Adas, presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis. Essa semana nós tivemos uma declaração do general Mourão, né, que não me surpreendeu. Olha o que ele disse. Ele disse que a população da Venezuela está desarmada e tem que estar, porque senão essa oposição ao Maduro ia evoluir para uma guerra civil. General Mourão, terei, em qualquer ocasião, a grande felicidade de ainda me encontrar contigo, quem sabe alguma reunião de trabalho. Grande minha admiração pela sua história, pelo seu trabalho, por tudo que tem desenvolvido. Mas é profundamente lamentável que, como o seu histórico no Exército Brasileiro, pense em termos de forças armadas para combater inimigos do governo, quando, na verdade, a função constitucional de uma força armada é lutar pela estabilidade da República, ok? E pelos nossos direitos de cidadania, devendo, sim, o próprio Exército se levantar até contra o próprio governo, quando alguns atos forem praticados com a finalidade de atacar a tripartição de poderes e outras coisas. Tudo isso está na Constituição Federal, todo mundo sabe, eu não preciso recitar. Então, a única possibilidade de força armada de um país temer a população é se está apoiando um governo que é ditatorial. Essa é a única possibilidade. Não existe na história do planeta Terra outra possibilidade. Como, muito provavelmente, toda a sua história se passou dentro de uma ditadura, né? Nós começamos na chamada ditadura militar, que foi quando eu nasci em 64. Eu não vi ditadura, mas chamavam isso de ditadura militar. E nós entramos, sim, na ditadura de esquerda, que é a ditadura ideológica, que, entre outras coisas, promoveu ou tentou promover o desarmamento da população. Em outra ocasião, em 21 de janeiro, em entrevista a uma rádio chamada Rádio Gaúcha, o general Mourão disse também o seguinte: essa questão da flexibilização da posse de armas, eu não vejo como uma medida de combate à violência. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, como cumprimento de promessa de campanha e que vai ao encontro aos anseios, em grande parte, de eleitorado dele, se referindo a presidente Bolsonaro. Uma pena que se esqueceu que, como vice-presidente, também foi eleito, tá, com esses votos, ok? Desarmamento civil não tem de haver com segurança pública. E permitir que as pessoas tenham posse e porte de armas também não tem de haver com segurança pública. Tudo tem de haver apenas com direitos e liberdades civis, ok? Se a intenção do governo a médio e longo prazo é agredir os direitos e as liberdades civis, então o seu pensamento está correto, tem que continuar e endurecer o desarmamento da população. Se nós estivermos caminhando para uma democracia, então tem que ser respeitados os nossos direitos e liberdades civis, inclusive com a permissão de aquisição e permissão de se portar legalmente armas de fogo. Os atos ilegais, tá? O bandido que está portando um fuzil, o camarada que está com armas de calibres militares para praticar assaltos, atos de terrorismo e outras coisas, isso tem que ser combatido com a força máxima, ok? Mas a gente tem que considerar o seguinte: o crime é uma exceção e deve ser tratado como tal. A população brasileira não é criminosa, muito bem
Pelo contrário, a população é trabalhadora, digna, honesta, honrada e precisa ser respeitada, principalmente por quem foi eleito e chegou ao máximo posto da República pela via do voto. Eu quero falar uma outra coisa, que esse pensamento, essa forma de tratar as questões, elas não acontecem apenas a partir de quem tem a cabeça puramente desarmamentista. Eu vejo diariamente pessoas querendo corrigir os problemas, aumentando eles. Eu vou explicar. Um exemplo, eu recebi um e-mail hoje de uma pessoa que eu sei que tem esse grande anseio de ter essas liberdades civis, e ele me passou um projetinho, um mini projeto de alteração, proposta de alteração para os decretos, principalmente o 5.123, tá? Onde, para se dar porte aos CACs, divide em nível, e se é nível 1, ele só pode ir da casa para o clube, se é nível 2, ele pode viajar dentro do estado, se é nível 3, então ele pode viajar por todo o Brasil. Pessoal, quem escreveu isso, se cair de 4, não levanta mais, porque é burro. Hoje, nosso direito é para todo o Brasil. Toda guia de trânsito é nacional, ok? Toda guia de trânsito tem a mesma validade que o CR. Então, por que agora que a gente vai apresentar para o governo um projeto ferrando isso mais ainda? Não, vamos apresentar para o governo projetos. Eu já pedi, através do doutor Adão Paiani, que a gente tente uma bateria de reuniões com o senhor ministro da Defesa, o senhor ministro da Segurança Pública, né? Que é da Justiça e da Segurança Pública, e com o doutor Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, para a gente lutar, sim, por modificações que a gente precisa, que são essenciais, direitos que nós temos garantidos na lei, mas que as pessoas ficam disfarçando e tentando colocar desculpas. Olha, eu sei que eu não tenho direito ao porte, mas coloca assim que, quem sabe, passa. Não é assim que funciona. E em termos de projetos de lei, a coisa é mais horrível ainda. O PL 3722 é um desastre, é uma porcaria, mal redigido. A evolução do projeto foi pior ainda do que o projeto original. É um Estatuto do Desarmamento 2.0 piorado, inclusive com todas os crimes previstos do Estatuto do Desarmamento, com agravamento de penas ainda, ou seja, é pior do que o Estatuto do Desarmamento. Mas as pessoas veem o quê? Apenas a propaganda. A propaganda diz que o PL 3722 vai revogar o Estatuto do Desarmamento. Todo mundo bate palma e começa a lutar por isso. O Estatuto do Desarmamento revogou a Lei 9.437. Veja lá se a nossa situação melhorou ou piorou. Piorou e muito. Tá? Uma luta contínua pelos direitos, sem abrir mão dos direitos que nós temos e fazendo com que os direitos que temos e não são reconhecidos sejam efetivamente reconhecidos. É isso que tem que ser feito. E não ficar essa politicagem, esse monte de desculpas e falando, olha, por favor, me dá o porte porque eu sou coitadinho, preciso por isso e aquilo. Não. Eu tenho direito ao porte porque eu tenho uma certidão de nascimento, eu nasci aqui nesse país, isso me dá direitos, isso gera direitos. O fato de eu ser cidadão brasileiro me dá direitos, e é os direitos que nós temos que exigir, ok? E se nós, brasileiros, não dermos porrada na mesa e exigir esses direitos, sabe quem vai fazer isso por nós? Ninguém. Ninguém. Vai ter um general de outro país dizendo que, olha, ainda bem que não tem porte de arma no Brasil, ainda bem que a população não está armada. É isso que vai acontecer, ok? Então, pessoal, vocês me desculpam, mas se eu, Arnaldo Adas e a Abate, a gente apoiasse o PL 3722, a gente tinha ter 25, 30 mil membros aí batendo papo, o Arnaldo apoia 3722, o Arnaldo apoia isso. Eu não apoio nada, nem ninguém, exceto a luta pelos nossos direitos e liberdades civis.
ok? Isso vai fazer com que eu nunca tenha nenhuma perspectiva política na minha vida. Ótimo, não tem problema. Eu posso ser o único burro no universo, mas vou continuar lutando pelo que acredito. Grande abraço a todos.